Então vamos nessa. Vamos colocar primeiramente o espelho. Temos que notar qual que é o parafuso certo da rosca para não colocar a rosca montada. Então você vai lá e analisa para não colocar o parafuso errado, né, e espanar ou estragar a sua placa-mãe. Então o parafuso que é usado nesse gabinete é a rosca fina. Vamos colocar mais algumas buchas aqui embaixo para a placa ficar firme e não ficar folgada, não ter problema dela encostar e bater e fechar um curto. Olha cá. Só lembrando que todas as roscas dos 6 são rosca fina, ou dos 4, né? Aqui nessa aqui ficaram 5 parafusos. Agora vamos para a parte que as pessoas quase todas ligam tudo errado, que é a parte do cabeamento, onde liga o botão de LED, USB, som. Então vamos identificar cada um para a gente estar ligando no lugar certo. Primeiramente vamos ligar o de áudio. O de áudio fica no, tá escrito áudio, então nessa placa aqui não é complicado, só tem que olhar onde lá também está escrito áudio, quanto aqui também está escrito áudio. Então é mais fácil. E lá tem uma cavinha e aqui também tem uma cava. Então se você prestar atenção, você não irá errar. Esse pronto. Agora vamos no USB. O USB também. Aqui está escrito USB, lá tem 2 USB. Então também está faltando um furo. Então você olha lá, identifica e pode encaixar. Tudo aqui tem seu encaixe certo. Agora o maior problema das pessoas é acertar qual que é qual. Qual que é o power, qual que é o reset. E vamos nessa então. Power. E lá você irá. Se fosse na placa tradicional, ele estaria virado o painel, onde está escrito F de painel. Nessa placa ele está ao contrário. Então, de você começar de cima para baixo, você começa de baixo para cima. Então, Power é o primeiro. Depois de Power, HD LED é o segundo nessa placa. HD LED, que são nessa função. Na verdade, nós vamos ligar o LED da CPU para mostrar que a CPU está ligada. Vou achar o zoom para você ver o que está escrito.
agora vamos ligar ele depois de painel, no painel depois de pausa. Agora vamos de reset. Reset é o primeiro de cima, pulando o primeiro. Você pula o primeiro pino atrás, aí é ele. E agora HD LED, onde mostra o HD funcionando. É o último. E mais uma etapa. Vamos agora colocar a fonte de energia. E só lembrando que tem que ter todo um acabamento. Enforca gato para ficar bom, para os cabos não ficar passando em frente, não ficar atrapalhando a ventilação do vento dentro da sua CPU, dentro do seu gabinete. A fonte que iremos colocar nessa CPU é uma fonte básica, uma fonte C3 Plus 200 volts, uma fonte básica mesmo para escritório, não é para jogo, não é para gamer, não, uma fonte básica. Cada cabo que vem na fonte tem seu encaixe certo, então não tem como você errar. SATA é SATA, normalmente em CPU nova, o HD é SATA, tudo é SATA, então fica mais fácil de você achar onde é o que. O parafuso que vai na fonte, normalmente ou em quase todas, é parafuso de rosca grossa. É um parafuso de rosca grossa, então não tem como errar. Nós iremos colocar uma leitora de DVD, cabo SATA e os cabos de SATA para o HD e para o leitor de DVD. Só lembrando que os parafusos usados em toda leitora de DVD ou CD é parafuso de rosca fina, então também tem que notar isso para não ficar colocando parafuso em rosca errada. São colocados 2 parafusos para dar um travamento legal. Os cabos nós iremos dar um sumiço mesmo no final, dar uma organizada para não ficar os cabos atravessando, atrapalhando e etc, impedindo você de ter um manuseio das peças como precisa. Vamos estar ligando o cabo de energia SATA na leitora, notando que o pino dele é diferente do IDE, então cada coisa tem seu lugar. E o positivo sempre começa do lado do lado esquerdo, então vai ficar para o lado de baixo. Você tem que notar que é essa a posição certa de encaixar. Ao contrário, não encaixa e irá quebrar o pino ou encaixe, quanto um quanto do outro. Vamos colocar. Agora iremos alimentar o HD. O HD também é para baixo, o amarelo, e tem o local certo. Então também notar isso para não perder um HD por falta de prestar atenção. O cabo SATA ele também tem a forma certa de colocar, e normalmente esse aqui tem travas, que é um pouquinho melhor, ele fica para cima e você tem um travamento, então é mais fácil o cabo não ficar soltando do contato da placa. Aqui tem a numeração para você colocar. Normalmente eu coloco o HD no 0 ou no 1 e os demais eu coloco em seguida. Você pode colocar no 3 ou no 4, não faz a diferença. Agora vamos testar o que nós fizemos, né? Ver se a montagem saiu tudo correta e se cada coisa ficou no seu lugar. Só uma coisa que eu esqueci.
Se você for montar sua placa-mãe, notar se ela tem o botão de skip. Se não tiver, é bom providenciar e colocar, porque ela te avisa se sua memória está dando problema, se seu processador ou decorrente de algum problema que surgir, o bip te avisa o que está acontecendo. Vamos encaixar o bip no lugar dele. O bip se encontra em cima do áudio. Agora vamos ligar. Só lembrando também que a nossa fonte de energia ela está ligada 220. Isso quer dizer que é para ligar direto na tomada. Se fosse em outros estados, trabalharia 110. Aqui trabalha 220. Se eu colocar um estabilizador, eu teria que mudar para 110. Não esquecer 120 ou 215. Em Goiás, 230 direto na tomada. Vamos fazer o teste para ver se nosso computador irá ligar normalmente. Muita atenção nisso aí que é explosivo. Muita atenção, hein? A placa já ligou. Note que os LED, como eu falei para prestar atenção, também já ligou. Vamos ver se irá aparecer a imagem no monitor. A imagem já apareceu. E é sinal que tudo deu certo. Agora vamos formatar a máquina. Colocar essa máquina para formatar, que é assunto para outro vídeo. Se eu fazer uma reviseira completa aqui, levanta.